Olá, galera do canal Viver Orquídeas Ideias. Eu sou o Lúcio Ximenes, estou aqui fazendo um vídeo para vocês sobre dicas de cultivo, controle de pragas e doenças. Como é que você faz para controlar as pragas e doenças aí no seu cultivo doméstico? Tem uma forma? Gostaria que você comentasse aí, a gente vai trocando uma ideia, é interessante saber e outras pessoas vão poder estar lendo sua resposta também. Então comenta aí, como é que você faz? Eu vou explicar como eu faço. Pessoal, eu cultivo há mais de 10 anos, eu tenho uma experiência, vamos dizer assim, não tão boa, né, com os insetos. Eu tive problema no início, eu tive problema com cochonila, tive problema com pulgão, dá um desespero na gente, eu tive problema que eu não sabia solucionar. De repente a planta estava sem raiz, eu não via nenhum inseto e nada, aí eu fui descobrir os nematóides e por aí vai. São centenas de problemas aí que existem que podem atacar as plantas em ambiente doméstico. Eu vou explicar primeiramente por que isso acontece. Porque essas plantas, elas são como um filé mignon. O inseto ele se guia pelo olfato. Então ele sente o cheiro do filé mignon, ele vai em cima. É bem simples. Então, assim, a gente tem que adaptar o ambiente, inclusive incluindo um controle de pragas e doenças, tá? Se você tem interesse em aprender a cultivar em casa de forma simples, prática, não vai tomar o seu tempo, vai te trazer só alegria, você vai me acompanhando aí. Eu já avisei num vídeo anterior, eu vou estar lançando agora o próximo curso de cultivo e adaptação de orquídeas em casa, o mesmo que eu fiz o ano passado, só que com a experiência do ano passado a gente melhorou ele, então ele está bem mais dinâmico e bem mais assim, o feedback, vocês vão poder estar passando a informação mais rápido para mim, a gente vai poder trocar ideia ali todo dia e tendo a aula semanal, tá? Então fique esperto aí, a hora que eu lançar, eu vou colocar um número limitado de vagas, porque nós vamos fazer aulas é, em forma de lives fechadas só para os alunos, tá? Então eu tenho um número máximo aí que eu posso atender ali na hora, porque naquele período da aula a gente vai trocar ideia, as pessoas vão poder perguntar. Então tem um número limitado de pessoas, tá? Então eu espero aí que se você realmente tem interesse, fique esperto aí para poder entrar para o grupo aí e fazer parte do segundo curso de cultivo de orquídeas e adaptação de orquídeas em casa, tá? O controle de pragas e doenças, pessoal, aqui em casa, eu faço bem simples, eu vou falar isso para vocês, não é novidade nenhuma, todo mundo sabe que eu uso o óleo de NEM. Esse aqui, pessoal, é da Agroceânica, tá aqui o símbolo deles, ó, Agroceânica. Tem o site lá, é www.agroceanica.com.br. É interessante você ter esse endereço anotado aí para depois você estar pesquisando, porque eu vou falar bastante coisa deles lá, que é a base da minha alimentação, a base do controle de pragas, eu uso tudo na Agroceânica, tá? Eu conheci eles em 2012 e não troco por nada, tá? É uma empresa que faz fertilizante e faz defensivo para agricultura comercial, agricultura profissional, plantas ornamentais. Então, no cultivo de orquídeas, pessoal, é fantástica a ação do produto. O óleo de NEM você pode encontrar em qualquer casa de lavoura. Realmente eu já comprei em casa de lavoura quando eu não comprava deles. Aí um dia a agrônoma falou para mim, a gente tem óleo de NEM também, o nosso é puro. Eu falei, então a partir de hoje eu vou usar de vocês. Então o óleo de NEM a gente usa 3 ml por litro d'água. Geralmente o fabricante ensina isso. Só que ele precisa de uma periodicidade de aplicação. E você aplica hoje, a partir de amanhã ele já está percorrendo a seiva da planta, com 8 dias ele sai da planta, precisa de uma nova aplicação. Então você vai fazer como uma adubação. Você pode inclusive misturar junto com o adubo, que você não vai interferir no resultado do adubo e vai fazer a proteção das suas plantas, tá? Então são 3 ml por litro a cada 8 dias, tá? Ele vai prevenir cochonila, pulgão, besouro tentecores, o nematóide que entra no substrato. Geralmente se você vê agora mosquinhas voando assim em cima do vaso, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um cataceto, né? Que eu cultivo no esfagno aqui, ó. Se tiver mosquinha aqui voando aqui em cima, aqui, com certeza ela está colocando ovo no substrato e vai nascer as larvinhas. O que elas vão fazer? Elas vão comer, de repente, um adubo orgânico que a gente usa, aquele pó de café, cinza de fogueira e casca de ovo,
e ele acaba comendo a raiz da planta também. E isso vai prejudicar a planta, porque vai abrir a porta, pode ter um fungo entrar na planta, atacar a planta, você vai ter um problema, você pode perder a planta. Então o óleo de NEM vai evitar que esse inseto prolifere no ambiente doméstico. Ele pode até aparecer, né? Porque ele tem insetos sazonais, eles estão voando aqui na região aqui, ó, sente o cheiro das plantas e vem atacar elas. Se elas têm a proteção, aquele inseto não se estabelece, o ciclo dele é quebrado e você não vai ter problema com planta nenhuma. Vai atacar ali e já vai morrer. Porque a hora que ele sugar a planta, ele morre, porque o óleo de NEM está na seiva da planta, fazendo a defesa dela. Então você vai poder levar sua vida tranquila e a planta vai estar protegida, tá? A segunda coisa que eu uso na prevenção de pragas e doenças, esse ano a Agroceânica embalou em embalagens para venda ao varejo, tá? Mostrar aqui para vocês. Eles chamam de pó mágico para orquídeas. Eu não sei se eu ajudei eles a desenvolver isso aqui, mas lá atrás, no início, quando eu comecei a comprar o aminopeixe, depois eu vou mostrar para vocês o adubo também, porque faz parte do controle de prevenção de pragas e doenças a alimentação da planta, porque a planta também tem sistema imunológico. Então, quando eu comecei lá atrás a comprar o aminopeixe e usar nas minhas plantas, eles me ofereceram fazer um teste com o pó de rocha, que é um pó de rocha moída. Ele é rico em nutrientes e eu fui descobrir isso assim estudando na botânica, que ele faz a prevenção das pragas e doenças. E ele hoje em dia está sendo muito usado por agricultura orgânica, porque basicamente ele é um pó de rocha aqui, ó. Tá vendo aqui, é um pozinho, ó, de rocha moída, tá? Vamos chegar perto para vocês verem, ó. Pó mágico para orquídeas, tá? E ele tem aqui uma gama de nutrientes, tá? Aqui tem uma composição. Lá no site, por isso eu falei do site, tem lá a informação. Isso aqui é baratinho, pessoal. Eu uso aqui, vou mostrar aqui minha bomba aqui, ó, de 5 litros. Eu uso a colherzinha que vem, uma colherzinha cheia aqui. Vamos abrir para mostrar para vocês aqui. Então, assim, o óleo de NEM, ele vai percorrer a seiva da planta, vai deixar a planta aí imune a um ataque de cochonila, de pulgão. A hora que o inseto sugar, ele acaba morrendo. Se tiver inseto no ambiente e entrar em contato com a aplicação do óleo de NEM, esteriliza o inseto, ele não consegue botar ovos. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó, a colher cheia, o pó de rocha, tá? Na bomba de 5 litros. Eu misturo junto com o óleo de NEM, na mesma diluição, tá? E misturo o adubo junto. Porque aí eu faço o quê? Eu otimizo a aplicação uma vez por semana. Estou aplicando tudo aí. No caso, óleo de NEM, às vezes eu pulo uma semana, porque ele é a cada 8 dias. Então, para não intoxicar a planta, eu aplico. Passo uma semana, aplico de novo e assim eu vou levando. No início, eu fazia aplicação certinha a cada 8 dias. Quando a gente observa o problema, a gente começa a aplicar o óleo de NEM, a gente tem que seguir os 8 dias. Conforme o tempo vai passando, a gente pode fazer uma adubação sim, uma adubação não. Uma adubação sim, uma adubação não. Que a gente vai adubar toda semana, tá? Por quê? O pó de rocha, ele complementa a ação do óleo de NEM. O pó de rocha, vou mostrar aqui. Essa planta aqui eu apliquei esses dias para trás. Vou mostrar aqui para vocês. As Phalaenopsis. Vocês estão vendo aqui, parece que a folha está suja. Esse é o pó de rocha, pessoal. O pó de rocha, ele entra em contato com a superfície da folha e ele se deposita ali, fazendo com que o cheiro que atrai o inseto, o cheiro do vegetal, fique disfarçado pelo cheiro da rocha. Então o inseto não identifica. Porque, assim, os insetos sugadores, raspadores, eles seguiam pelo olfato, eles veem a névoa, né? Sente o cheiro da planta. Veja o caso aí, o grilo. O grilo, a nuvem de grilo vem voando e acha a plantação e desce. Então, no caso, assim, aqueles outros insetos, não vou falar de grilo porque na nossa casa, se vier um enxame de grilo, acaba com tudo. Mas vamos pegar o besourinho Tentecores, que ele vai dar umas pintinhas assim na folha, vai ficar amarelinha e vai ficar para sempre aquelas folhas pintadas.
Ele se guia pelo cheiro das plantas. Se ela tá, você tá com a aplicação aí do pó de rocha, consequentemente, você disfarça o cheiro do vegetal, dificilmente eles vão vir. Eles vão sentir, por exemplo, do vizinho e vão lá, não vão vir na sua casa, tá? E além disso, além dele fazer essa proteção, ele também vai mineralizar, a planta vai absorver uma gama de nutrientes. Inclusive, quando a gente molha o substrato aqui dentro do vaso, ó, essa outra planta aqui, a gente remineraliza o solo. Então as raízes vão absorver, as folhas vão absorver, você vai evitar as pragas e doenças, os insetos, fungos, bactérias e vai ter saúde e beleza na sua casa, tá? Essa planta aqui, pessoal, cultivada aqui em casa. Para você ver, é uma planta antiga, ela já vira na borda do vaso, como ela fica na floresta. A única diferença é que eu tutorei como eles tutoram lá. Eu uso um bambu, tá vendo? E tutoro. Pra ela poder abrir certinho assim, ó. E aí outra hora eu vou falar como é que eu faço isso. Porque a tutoramento a gente vai fazer conforme a haste vai crescendo, tá? Aqui o tutoramento dessa daqui. Tutoramento dessa daqui, tá? Bom, para controlar praga e doença, você, mesmo que você tenha uma outra adubação diferente da minha, que eu vou mostrar agora, você inclui o óleo de NEM a cada 8 dias, inclui pó de rocha semanalmente, 1 grama por litro, aí aquela colher de 5 gramas mais ou menos você vai colocar numa bomba igual a minha, de 5 litros, e você vai evitar que essas pragas apareçam. A gente está próximo aí da primavera, já vai começar a aparecer as pragas, tá? Se já não estão aparecendo, porque eu já estou vendo o pessoal comentando de cochonila. Cochonila, pessoal, é a formiga que coloca na planta. Ela identifica que aquela planta está debilitada. Visualmente você não enxerga isso, mas a orquídea, a formiga percebe. Então ela coloca a cochonila ali, acelerando aquele processo de deterioração daquela planta para reciclagem, né? A natureza ela é bem mais eficiente que o ser humano na reciclagem dos materiais dela. Ela tem uma gama de insetos que fazem isso. Só que os insetos não sabem que as orquídeas são nossas e a gente não quer que eles ataquem. Então a gente tem que ter um controle de pragas e doenças, tá? Então na adubação, tirando o óleo de NEM e o pó de rocha, eu uso o Aminopeixe Garden. Todo mundo conhece. Esse eu falo bastante, tá? Ele tem uma composição aqui esperada, aqui atrás eles marcam, de cálcio, fósforo e o carbono orgânico. Ele é rico em aminoácidos, é rico em ácidos úmicos, púbicos e outras substâncias benéficas para a planta. Tá? Apesar de ser orgânico, ele também é mineral por causa da preparação pela empresa. A empresa ela prepara o adubo com foco em floração, então tem uma adição de minerais. Ele é absorvido de forma imediata pela planta. A aplicação ele já absorve, apesar de ser orgânico. Tá? No caso, organo-mineral. E você tem uma vantagem. Ele vai preparar a planta para vegetar no ambiente e absorver os outros recursos do ambiente. A luz, a umidade do ar e a ventilação, fazer as trocas gasosas. Tá? Então, você não vai se preocupar com nada, porque você está dando tudo que a planta precisa para poder vegetar na sua casa nesse ambiente difícil. Onde a gente tem oscilação de temperatura do dia para a noite, onde a gente tem uma umidade muito baixa. Então, tudo isso assim necessita nutrição, né? É como se nós fôssemos ficar trabalhando no sol, né? Se você não tem uma alimentação decente ou um complexo vitamínico ali para tomar, fatalmente com o passar do tempo você vai acabar ficando doente, vai ficar resfriado, sua imunidade vai cair. Isso também é com as plantas. Na verdade, assim, ou a gente aprende e depois usa para as plantas, ou a gente usa nas plantas e depois a gente muda a nossa vida. E aí a gente passa a viver de forma mais saudável, né? Aprendendo a viver, né? Ninguém quer deixar de comer um sorvete, nada. Mas, pessoal, pensa bem, isso é prejudicial à saúde. Então a gente tem que ter um momento especial para estar fazendo isso. E a gente tem que se preocupar em estar comendo legumes, estar comendo um alimento saudável, vitaminas, tá? E com as plantas não é diferente, não. E eu vou mostrar agora
um outro adubo aqui da Agroceânica, eu não falo tanto dele, porque assim, eu uso muito pouco. É o algas folhas, aminopeixe, né? Algas folhas. Ele é aqui, vamos olhar aqui atrás, tem uma composição química aqui, tá? Uma adição de nitrogênio, potássio, fenomenal a quantidade, boro, zinco, tem o carbono orgânico aqui também esperado e a mesma coisa do aminopeixe. Tem aminoácidos, ácidos úmicos, fúvicos, porque é um aminopeixe já com acréscimo de algas. E outros muda um pouco a composição mineral dele. Porque ele tem um foco para dar uma explosão de crescimento na planta. O uso de algas hoje na agricultura está sendo muito difundido. Se você fizer uma pesquisa breve aqui no Google, no YouTube, você vai descobrir isso que eu estou te falando. Eu anotei aqui algumas coisas para poder vocês entenderem qual que é a ação desse alimento na planta. Ele vai estimular os processos fisiológicos na planta, ele vai auxiliar essa planta a se adaptar a condições de estresse, no caso do ambiente de cultivo. Ele vai promover crescimento, desenvolvimento, um enraizamento lateral e o maior número de frentes. No caso de uma orquídea, que ela tem um crescimento simpodial, um bulbo na frente do outro, ele vai desenvolver gemas laterais em outros bulbos traseiros e vai ter um aumento do número de frentes. Ele vai crescer para cá, para cá, para cá. Você vai poder fazer mais plantas com uma planta só, com menos tempo, tá? Muito usado a alga hoje na agricultura orgânica sustentável e ele vai promover o maior crescimento inicial da planta. Existem estudos, não são muitos, né? Tá no início, mas eles já mostraram que realmente tem diferença sim. Quando se acrescenta alga no cultivo, na agricultura ali, a planta desenvolve mais, uma brotação maior, uma floração maior, número maior de frutos, tá? Existe pouco estudo da ação sobre as bactérias fitopatogênicas, que seriam aquelas que realmente prejudicam a planta. Mas, pessoal, a planta ela se associa a fungos naturalmente desde o seu nascimento, né? Para ela nascer, ela precisa ser contaminada por um fungo, aí aquele fungo vai alimentar a planta e depois ele vai conviver com a orquídea pela vida toda. O fungo vive na raiz da orquídea. Inclusive, se ela perder o fungo, se esse fungo morrer, ela não ter fungo mais, ela vai ficar bem suscetível a pragas e doenças. Você vai poder perder essa planta muito mais fácil. O fungo ele já faz uma proteção natural, barrando que outro fungo chegue, né? Por isso que o uso contínuo de venenos, de adubos químicos, causa a morte dos fungos benéficos, tá? Então, o cultivo natural, né? No caso aí, usando o aminopeixe, que é totalmente natural, o aminopeixe algas folhas, vai fazer com que as plantas tenham um sistema imunológico perfeito. Mesmo num ambiente de estresse, que é o cultivo doméstico, onde no meio do dia seca de repente, a planta vai conseguir ficar numa boa, não vai sofrer, não vai definhar, vai dar flores bonitas, né? Vocês que me acompanham já lá no Instagram, no Facebook, no blog lá, Viver Orquídeas Ideias, sabe, vê as plantas minhas, fala assim, mas ele vive disso? Não, eu não vivo disso. Eu trabalho com construção civil e eu tenho meu tempo tomado pela construção civil. Eu entro 7 horas no trabalho, eu tenho que acordar muito cedo quando eu preciso molhar minhas plantas. E eu chego às vezes 6 horas da tarde, já está escurecendo agora, que não está fora do horário de verão. Então às vezes eu tenho que vir ver as plantas com a lanterna, né? Tem uma iluminação aqui, eu venho, ilumino aqui o ambiente para poder ver. Faço adubação nesse horário noturno, faço esse controle de pragas nesse horário noturno. E, pessoal, super simples, é uma vez por semana só. E o resto da semana eu fico tranquilo. Eu não sou pego de surpresa como antigamente eu fui. De repente você vê todas as suas plantas estão atacadas, né? E aí, o que eu faço? Sem contar que orquídea ela não é barato, pessoal. Às vezes a gente ganha uma muda de uma pessoa, de um amigo. A gente vai num lugar, vê uma muda, traz uma mudinha. Mas quando você tem que comprar, é caro.
Tem plantas que custam mais de R$ 100. Você vai perder essa planta de uma hora para outra para um inseto? Não, né, pessoal? Então faça o controle de pragas e doenças. Pega a minha dica lá. Entra lá no site da Agroceânica, ó. Acrescenta pelo menos o aminopeixe e o pó de rocha. E se não der resultado, você pode me cobrar, tá? Isso eu vou fazer questão que você me cobre. Você vai usar a tecnologia da natureza para disfarçar suas plantas, para nutrir elas, tá? E vai usar aqui o óleo de NEM para prevenir que um fungo ataque sua planta, que um inseto sugador ataque sua planta, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas é um tema pertinente, as pessoas têm muita dúvida. Eu quero que vocês comentem embaixo a opinião de vocês sobre o que eu falei. Se alguém discorda, é interessante a gente estar conversando sobre isso, então pode comentar aqui, eu faço questão. Se você gostou muito do vídeo, quiser compartilhar na sua rede social para os seus amigos ouvirem o assunto, o que eu penso a respeito de pragas e doenças, como elas funcionam na natureza e como eu faço a prevenção de forma simples, orgânica e natural. Então, por favor, compartilhe. Se você gostou bastante, dá aquele joinha para reforçar o canal. A gente vai se ver por aí nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? E fique atento aí ao lançamento do curso, tá? Eu acho que vai ser 20 vagas. Eu não tenho certeza se eu vou fazer uma turma ou duas. Se eu fizer duas, vai ser um dia na semana o horário da aula. Eu faço 2 aulas, uma depois da outra, uma com cada turma. Mas basicamente vai ser mais ou menos esse número de vagas. Eu já devo ter umas 7 pessoas aí no grupo, que já estão fazendo parte. Se você tem interesse, entre em contato comigo, ou então aguarde o lançamento do curso, tá? Eu vou estar lançando no Instagram, no Facebook, lá na página. Você tem que acompanhar a página e tá recebendo a novidade, tá bom? Um beijão para vocês, um bom domingo aí para vocês em família. Até o próximo vídeo.